Existe uma diferença entre querer viver uma história de amor e uma história romântica. Uma história de amor, ela é algo que é construída entre duas pessoas, através do diálogo, através da presença, através do desconforto e ser capaz de atravessar esse desconforto usando o diálogo. Uma história romântica, ela é sobre uma história. É sobre uma história linda de duas pessoas que se conheceram de férias em um lugar muito especial, ou se conheceram nas adversidades da vida e se casaram e tiveram filhos, e é uma projeção de tudo que vem a partir do momento que tu conhece alguém. Para mim, o jeito mais fácil da gente definir as duas coisas, uma história de amor de um casal é uma história que está sendo escrita pelo casal. Os dois juntos são coautores daquela história. Já uma história de romance é uma história que eu, o protagonista, escrevi, projetei, para quando eu conhecer alguém, esta pessoa se encaixar nessa história. O problema é que tudo isso já existe antes de tu conhecer a pessoa. Essa ideia do que tu quer já está lá antes mesmo da pessoa estar lá. E esse é um dos perigos do romantismo. A gente passa a passar mais tempo pensando e sentindo coisas pela ideia do que a gente passa a perder o que é naquele momento. E isso é foda porque pode te levar a ser uma pessoa solitária, que não consegue criar vínculos reais, mas também pode te levar a ser o tipo de pessoa que eu nunca tinha parado pra pensar até ver o filme Obsessão, do Cory Barker. Nikki, wait. I was gonna ask you, What? uh, I lost my train of thought. Good night. What else? Why? One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. I love you so much. A love only the branch of a willow tree could conjure. Nesse filme, o protagonista Bear, ele tá perdidamente apaixonado por essa amiga do trabalho, que era uma amiga da escola e pá. E acontece um monte de bagulho e ele faz um desejo pra que ela ame ele mais do que tudo no mundo. E aí o desejo se realiza, só que aí esse amor dela acaba virando uma obsessão, que é todo o rolê do filme, tá ligado? E tem várias coisas que o cara pode falar desse filme, porque o filme ele é realmente, ele toca em tanto ponto diferente que o cara pode passar horas falando sobre vários bagulhos desse filme, tá ligado? Só que eu quero falar de um bagulho específico, que é o que esse filme me fez pensar bastante sobre, que é sobre essa questão de que, ok, ele estava perdidamente apaixonado por ela, e aí ele precisou pedir que ela ficasse apaixonada por ele também, pros dois poderem viver esse amor. Só que na real, se tu olha de verdade, se tu presta atenção, ele não estava apaixonado pela Nick. Ele estava apaixonado por uma ideia de eles estarem apaixonados. E é diferente, tá ligado? Jeez, what kind of spells you put on her? E é foda. O Bear não é um personagem que tu quer. Tu não quer olhar pra ti mesmo e dizer, se pá, eu já fiz isso, tá ligado? Não tô falando de ter alguém que tá sob a influência de algo e eu me aproveitar disso. Não é essa a questão. É a questão do tipo, tu tem uma amizade massa com alguém, que vocês têm um rolê, vocês tipo, ela fala pra ele, pô, tu é a única pessoa com quem eu posso ter esse tipo de conversa. Ela ainda dá a oportunidade pra ele, tipo, mano, se tu sente alguma coisa por mim, fala, agora é o momento. E ele não consegue falar. E é esse tipo de coisa, é nesse tipo de lugar que eu me encontrei diversas vezes na minha vida. E é foda do cara pensar o que leva alguém a esse lugar, porque, no meu entender hoje, é uma mistura de carência com idealização. É tu viver como um indivíduo extremamente carente, que precisa de uma atenção e não consegue saber de onde buscar, e toda a atenção que te dão não é o que tu quer, tá ligado? Eu já tive um rolê que eu tava com uma mina que era massa, que a gente transava, que a gente tinha amigos em comum, que a gente dava rolê, todo mundo junto e pá, e faltava algo, faltava alguma coisa, era uma carência que eu não conseguia explicar o que faltava. Faltava essa idealização, faltava essa coisa ideal que é o que é ter um relacionamento com alguém. Esse rolê ideal do tipo, é assim que a gente vai se sentir um pelo outro, é assim que vamos estar, é assim que os outros vão olhar pra nós como casal, é assim que eu vou me sentir estando com alguém. E isso funciona bem dentro de uma televisão, dentro de uma tela de cinema, dentro até da vertical aqui, mas não é assim que as coisas são na vida real, se pá, né?
E é aqui que a gente volta pra essa questão da história de amor e história romântica, que tem aquela cena lá do carro. I feel like I need a big life change. I'm not feeling love, and I want to feel love if I want to bring the story to life. Love. So it's a romance. No, it's not a romance, it's a love story. Isn't that the same thing? Uma história de amor é uma história sobre quando duas pessoas, que são indivíduos, que têm sonhos, objetivos, medos, desejos, tá ligado? Atrações, vidas. Quando essas duas pessoas se encontram e sobre essa coisa, esse espaço que essas duas pessoas criam juntas, tá ligado? Esse espaço de conforto, esse espaço de confiança, esse espaço de intimidade que duas pessoas completas criam quando se encontram. Já uma história romântica é sempre da perspectiva de um que encontra fragmentos de algo ideal em outra pessoa. É o gosto musical, é a forma de se vestir, é a forma de falar, é a forma de estar no meio do rolê com as pessoas. Quando eu vejo todos esses fragmentos daquilo que eu vejo como a coisa perfeita, eu me apaixono por esses fragmentos. Mesmo que eu não saiba quem é a pessoa direito, esses fragmentos são o suficiente para mostrarem que talvez essa seja a pessoa da minha vida. E eu me apaixono por essa ideia. E aí eu me apaixono por essa ideia e esqueço tudo e não me importo com toda a questão de eu não sei quem é essa pessoa. E é exatamente isso que acontece com o Tom em 500 Dias com Ela. I love the Smiths. Sorry. I said I love the Smiths. You've good taste in music. the Smith? Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Mesmo que a gurizada fale que, porque a Summer também é arrombada, porque não sei o quê, porque ela manteve ele na volta, mesmo sabendo que ela não queria o que ele queria. Isso não importa. O problema do filme é ele. Ele foi apresentado no começo do filme como alguém que foi criado com música romântica, filme romântico e histórias românticas, história de amor. E ela como uma pessoa que não foi. Ele, desde o começo, tem essa coisa de ela é o amor da minha vida. Ela gosta das mesmas músicas que eu. Ela é engraçada, ela é massa com meus amigos e tudo mais. Ela é a mulher da minha vida. E aí ele fica tentando e tentando. E por mais que ela diga pra ele que ela não tá tão naquele rolê assim, ele segue, não. Mano, é só dar o tempo necessário, tá ligado? Na cabeça dele, a Summer perfeita, a Summer que vai amar ele, ela tá lá no futuro. Ele só precisa, tá ligado? Lapidar ela pra ela ser essa Summer perfeita, tá ligado? Em Obsessão, essa lógica ela é colocada num outro nível, tá ligado? Porque o Bear acredita que tá apaixonado por ela, só que ele não conhece ela, tá ligado? Quando ele vai comprar o cristal pra ela na loja, ele não faz ideia qual cristal dar pra ela. Então ele pergunta pra atendente, qual cristal deve ser massa, tá ligado? Quando ela tá tentando falar pra ele ali que ela tá se sentindo travada e tudo mais, ele não está ali realmente tendo aquela conversa com ela. Ele tá pensando, quando é que eu vou encontrar uma chance de falar o que eu sinto? Ele não busca entender ela como um indivíduo. Ele busca entender ela como alguém pra preencher uma vaga. Ele busca entender como ele vai fazer ela ocupar esse lugar na vida dele. De fazer com que ela sinta essas coisas por ele. O fundamental pra ele é ter a Nick do lado dele. É ser a pessoa que tá junto com ele. É ser desejado por ela. Tanto que, mesmo que ela dê a oportunidade pra ele de, mano, agora se tu sente alguma coisa por mim, fala. Mesmo que ela dê essa oportunidade pra ele não consegue. Ele não consegue encarar a possibilidade dela não querer. Então, quando ela vai embora, ele faz o desejo. Mesmo que ele não tivesse realmente acreditando que aquele desejo ia acontecer, ele faz o desejo. E o desejo não é, eu queria tanto ter uma chance de construir algo com a Nick, ou eu queria ter a coragem de falar pra Nick o que eu sinto, ou eu queria que a Nick me fizesse falar o que eu... Não. Eu queria que ela me amasse mais do que tudo no mundo. Não é o que eu quero que a gente faça junto, não é o que eu quero ter pra poder colocar na mesa, é o que eu quero que ela faça, eu quero que ela me ame. Ou seja, ele não quer uma oportunidade de construir algo com ela. Ele quer o resultado de ter algo com ela. Só que esse resultado não conta com os desejos dela, com como ela quer navegar isso, com se ela quer tentar algo antes, se ela realmente quer tentar isso, ou se ela não quer tentar isso de jeito nenhum. Isso não é relevante. Já que isso não é relevante, se torna uma obsessão, porque ela não tá baseada em uma coisa mútua. É por isso que quando se expressa através dela essa obsessão, que ela ama ele mais do que tudo no mundo, é essa coisa que acaba sendo violenta, que acaba sendo, tá ligado? Um filme de terror. Porque amor sem liberdade não é amor. É a famosa do deixa-o ir porque se voltar é teu, porque não é teu. Porque pode ir, voltar e vir, mas quer estar ali, quer estar contigo, tá ligado? Eu não sei se vocês estão familiares com o conceito de infatuação. Eu nem sei se isso é uma palavra em português.
mas em inglês existe infatuation. Mas basicamente, infatuação é sobre isso. É sobre essa paixão intensa e que toma conta do teu corpo inteiro, mas é baseada em nada. Ela é baseada em uma ideia. Ela pode parecer amor, pode parecer paixão. Ela ocupa nossa cabeça, nossa prioridade, tá ligado? A gente não consegue pensar em mais nada além disso. Mas ela não depende necessariamente de tu conhecer essa outra pessoa. Na verdade, quanto menos tu conhecer a outra pessoa, mais forte essa sensação é. Essa pessoa pode ser tudo, ela pode ser tudo que eu tô esperando que ela seja. É essa paixão por todas as possibilidades que essa pessoa tem na tua vida, tá ligado? A infatuação ela é causada por aquelas duas coisas. A carência, que cria um espaço vazio. A carência cria uma sensação de que falta algo na tua vida. Que nem os teus maiores sonhos de conhecer, de aprender, de ver, de ir a tal lugar, comer tal comida, tá ligado? Aprender tal língua, dar um rolê com amigos, nada disso é o suficiente. Falta algo ainda. E a idealização cria esse relacionamento onde essa pessoa que tem que estar ali para suprir esse relacionamento, que vai preencher esse vazio. E aí, tendo essa ideia dessa pessoa, qualquer coisa vira um sinal. Uma conversa que tu tem num bar com alguém vira uma conexão única. Uma noite que vocês se conheceram ali do nada vira o destino. Uma coincidência vira tá ligado, escrito nas estrelas. E aí nisso tu consegue entender como é que a cabeça do Ber tá funcionando nesse momento. É aquela questão eu morava com a minha avó, minha avó, minha gata, e aí minha avó morreu, e essa pessoa que a gente estudou junto, agora a gente tá trabalhando junto, ela tá sempre ali perguntando como é que eu tô, ela se importa comigo, ela tá no grupo de amigos comigo, a gente tem uma intimidade, ela fala pra mim que só comigo ela consegue conversar sobre essas coisas. É isso, são os sinais que eu preciso pra perceber que esse é o amor da minha vida. E eu não tô querendo passar pano pro Ber, tá ligado? Eu não tô querendo falar, pô, vocês têm que entender o lado do cara. Não, não, não. Eu tô tentando explicar onde eu me encontrei com ele. Onde eu percebi que o Luiz do passado era exatamente aquilo, tinha exatamente aquele tipo de reação, aquele tipo de atitude, e ainda bem que não foi pelo mesmo caminho. Ainda bem que eu não tive aquela oportunidade que ele teve, porque olhando pro passado, entendendo o que me levou a agir das formas que eu agia, tá ligado? A ter a vergonha que eu tinha, a ter a insegurança que eu tinha, a perder as amizades que eu perdi, eu não consigo dizer com 100% de certeza que eu não teria feito as coisas que ele fez. O Luiz de hoje consegue, porque o Luiz de hoje consegue olhar pra aquilo e perceber, caralho, eu fui um arrombado. Eu agia dessa forma, eu tratava as pessoas como instrumentos pra suprir a minha carência. A paixão que eu tinha por amigas era baseada nessa ideia, nesse ideal. As amizades que eu perdi foi por estar nesse lugar, tá ligado? E é lindo quando um filme consegue fazer isso contigo. Por isso que arte é um bagulho muito massa. O filme consegue te colocar naquela posição, te fazer revisitar aqueles momentos e olhar por uma perspectiva diferente. E aí te faz perceber que, por uma carência que tu criou dentro de ti mesmo, tu acabou colocando uma máscara de uma pessoa ideal dentro de uma pessoa real que estava na tua vida, com quem tu estava desenvolvendo uma amizade, uma intimidade, e acabou empurrando essa pessoa real pra um canto onde ela deixou de existir, tá ligado? Tu não via mais a pessoa real. E aí, é isso. Tu acaba ficando com essa pessoa ideal, que não é a pessoa real, e nada faz mais sentido. E só te deixa mais e mais confuso, tá ligado? E tem mais um personagem de uma série que eu sempre me identifiquei com ele. E esse filme me fez olhar essa identificação, de novo, por outro ângulo. Que é o Ted, do How I Met Your Mother, tá ligado? I think I like your olive theory. I think I like your new French horn. I think I like your nose. I think I'm in love with you. What? E o Ted é massa da gente colocar aqui porque ele é um personagem. Obviamente, numa série, tu tem mais tempo pra desenvolver a complexidade de um personagem, né? Mas, tipo, desde o início da história que ele tá contando pros filhos dele, ele já sabia como é que essa mulher vai ser. Ele já sabe que ela vai querer casar, que ela vai querer ter filhos, que ela vai gostar de dar passeios em família, que ela vai tocar baixo, tá ligado? Ele já tem toda a mulher feita na cabeça dele. A mulher ideal já existe, tá ligado? Aquela coisa do Platão lá da cadeira ideal. A mulher ideal, ela já existe no mundo das ideias do Ted. Então, quando ele conhece alguém na vida real, ele não tá só conhecendo alguém, sentindo alguma coisa, uma atração, explorando aquela atração, conhecendo, não. Ele tá fazendo uma entrevista pra uma vaga na vida dele, que é a vaga de amor da minha vida. Só que diferente de obsessão, em How I Met Your Mother, o Ted conhece a Tracy. E os dois se casam, e têm filhos, e têm uma vida feliz, até que ela morre e tudo mais, mas o importante acontece, tá ligado? Toda essa coisa, tudo aquilo que ele passou a vida inteira buscando em alguém, aquela pessoa ideal, ele encontra essa pessoa ideal. How I Met Your Mother é o tipo de série que reforça essas ideias,
que levam pessoas a agir como o Bear agiu. E eu não tô querendo boicotar How I Met Your Mother aqui. Tem muita coisa nessa série que eu amo, é uma das séries preferidas da minha vida, tá ligado? Eu tenho uma página no Instagram dessa série e tudo mais. É só porque tudo isso ajuda a gente a entender qual é o verdadeiro horror no filme da obsessão. É justamente o homem acreditar que tem o direito de ser amado por uma mulher específica. De tipo, essa mulher, ela se encaixa nesse ideal, então eu tenho que ser amado por ela. É ele usar aquele desejo dele pra eliminar essa distância que existe entre eu quero que ela me ame e ela me ama. Tá ligado? É o desejo dele existir na forma de tirar a autonomia de alguém. Porque é justamente aí, nessa autonomia, onde tá o risco da rejeição. Porém, é justamente aí que o amor tá ligado? É ali que o amor reside. E outro filme que encaixa perfeitamente nisso aqui, só que traz esse argumento da idealização para um outro ponto, é o Brilho Eterno de Momentos e Lembranças. Maybe we can. Look at it out here. It's all falling apart. I'm not perfect. I can't see anything that I don't like about you. But you Right will. now, I can't. But you will. You know, you will think of things. And I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Okay. No Brilho Eterno, Joel é um protagonista que também é um cara triste, é um cara carente, é um cara que tá ali, oh merda, que merda essa vida, não sei o que, pá. E ele conhece a Clementine, que é essa pessoa que ela é espontânea, ela é uma mina linda, estilosa, que tá ali, que é engraçada, que quer estar com ele, que gostou de estar ali na presença dele. E depois a gente descobre que os dois já apagaram as memórias. Eles estão se conhecendo mais uma vez, porque eles já viveram uma relação que acabou sendo idealizada e eles acabaram não funcionando. E aí no final, quando eles estão lá no corredor, ela fala que tipo, mano, não vai, isso daqui não vai funcionar. E aí ele fala, não consigo ver nada em ti que eu não goste. E ela fala, mas vai acontecer, e aí eu vou me sentir presa, e essas coisas acontecem. E aí os dois riem e falam ok. E esse ok é aquela coisa do tipo, tá, diferente dessa relação idealizada que a gente podia construir, agora a gente já sabe que pode dar merda, tá ligado? Então vamos tentar trabalhar nessas merdas. Agora entendendo que nenhum de nós vai ser a pessoa ideal um pro outro, tem como a gente fazer isso funcionar? Tem como a gente, baseado nas pessoas que a gente é e através do diálogo, construir algo massa, junto, nós dois? Então, tá ligado? Esse é um assunto recorrente nas artes, tá ligado? Nos livros, nas músicas, nos filmes. Só que o jeito que a obsessão traz isso é pra endereçar esse machismo nas relações, tá ligado? O machismo que coloca a pessoa que está no papel de homem como o protagonista e a outra pessoa como parte da história desse protagonista. Ela complementa a história principal. E é extremamente importante para todo mundo que assiste esse filme e que se identifica com esse personagem se perceber nessa posição. E perceber como isso é danoso, como isso machuca todo mundo que tá envolvido nessa relação, tá ligado? Machuca a ti mesmo, porque tu não consegue criar vínculos reais com ninguém, porque tu tá sempre tentando criar um vínculo ideal com uma pessoa ideal, que não existe. E machuca principalmente as pessoas que acabam se aproximando de ti. Então, se tu acabou de assistir esse filme e pensou assim, caralho, mano, eu me identifiquei com esse personagem. Não necessariamente se sinta mal, se sinta com vergonha, se sinta... Isso é uma oportunidade, tá ligado? É uma oportunidade de usar esse filme como um motivo pra perceber que tem coisas que tu precisa mudar. E aí aquela coisa, eu não quero fazer propaganda de terapia e falar que terapia é a solução de todos os problemas e tudo mais. Mas, mano, a terapia te instrumentaliza para lidar com essas questões dentro de ti. Mas não só terapia, tá ligado? Porque o que a terapia faz, ela te coloca em um lugar onde tu está intencionalmente vulnerável. Tu vai encontrar o teu terapeuta para ser vulnerável, para falar para esse terapeuta todas as tuas inseguranças, todas as tuas incertezas, todos aqueles nós que tu não tá conseguindo lidar com. E não necessariamente tu precise de um terapeuta para isso. Teus amigos são essas pessoas, tá ligado? Teus amigos são pessoas com quem tu tem intimidade. No meu entender, intimidade é justamente esse espaço que existe onde tu está confortável em ser vulnerável. Então, o que eu deixo aqui como um conselho final, como uma ideia final, como um bagulho final é: dói mais se tu ir por esse caminho, tá ligado? Dói mais se tu não endereçar a incerteza. Dói mais se tu não conseguir ser empático. Porque a outra pessoa, ela sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Muitas das vezes, tipo, a Nick, ela sabia o que o Bear sentia. Tanto que ela
deu todas as oportunidades ali que ela podia pra ele falar. Só que se ele não fala, não tem como aquilo ser endereçado, não tem como ela falar se ela gosta dele também, se ela não gosta, mas quer continuar sendo amiga, se ela não gosta e é justamente por isso que ela vai se afastar e quer sair do trabalho, porque ela sabe que não tem como lidar com aquilo. O que eu quero dizer é, vai doer, tá ligado? Endereçar essas coisas vai doer. Tu chegar na pessoa e falar o que tu tá sentindo, vai doer. Tu não precisa ser tão intenso quanto ele é naquele primeiro começo ali, tá ligado? É tu chegar assim e falar, olha só, mano, caralho, eu não sei como lidar com isso, eu tô sentindo uma coisa e eu não sei como lidar com isso, tá ligado? Eu acho que eu tô gostando de ti e eu não sei o que fazer. Porque eu não quero que a gente se afaste, eu não quero que a gente perca essa amizade, mas eu nem sei o que eu tô sentindo direito, mas eu tô sentindo alguma coisa por ti. E falar sim, tá ligado? Natural, porque se vocês têm realmente uma amizade, uma intimidade, a pessoa vai ser recíproca nessa amizade, nessa intimidade. Talvez não seja recíproca no sentimento, mas tu não vai saber se tu não for sincero. E aí tu vai ficar minando um tipo de relação que vai destruir não só tu, mas vai machucar outra pessoa também, tá ligado? E se tu já tá numa relação, cupincha, por favor, a base da relação de vocês, a base de qualquer relação, tem que ser o diálogo, tá ligado? Trocar ideias difíceis. O relacionamento que eu tô hoje, já fazem 2 anos, ele é baseado exatamente nisso. É tipo, a gente briga, tem uma discussão forte, não sei o que, blá, blá, blá. A primeira coisa que a gente faz quando baixa a poeira é sentar no sofá e dizer, olha só, eu me senti assim, assim, assim. Veio disso, eu acho que saiu dessa coisa aqui. Eu acho que eu me senti daquele jeito por tal coisa que aconteceu. E aí a outra pessoa pode entrar, tipo, porque aquilo aconteceu, porque eu me senti assim. E aí vocês dois começam a botar todas as cartas na mesa para que os dois possam juntos olhar para aquela mesa e entender o que tá acontecendo e entender como navegar aquilo ali, tá ligado? Então, gurizadinha, é isso aí. Se tu curtiu, deixa um like, comenta aí embaixo o que tu acha, se tu concorda, o que tu pensou, se tu te identificou com o Bear, se tu já teve numa situação parecida em alguma dessas coisas, tá ligado? O que tu acha dessas comparações que eu fiz, o que eu falei do Ted, o que eu falei do... Tá ligado? Deixa um comentário aí embaixo. E, por favor, isso era pra mim ter falado muito antes, mas aqui já cabe. Se tu chegou até esse final do vídeo e tá vendo até aqui, se tu tiver alguém na tua vida que tu tem um interesse, que tu quer beijar, que tu quer transar, que tu quer... Tá ligado? E tu sabe como essa pessoa é, como ela age, como ela atua, e ela está agindo de uma forma estranha, claramente sobre a influência de algo, pode ser álcool, drogas, pode ser trauma, é teu papel, como alguém que fala que é amigo dessa pessoa, como alguém que diz gostar dessa pessoa, como alguém que diz amar essa pessoa, ajudar essa pessoa, buscar formas de fazer ela recuperar a sanidade dela, de fazer ela agir normalmente. Tomar proveito de alguém que tá numa situação assim é estupro.